Olá, estamos de volta com Frente a Frente neste que é o penúltimo programa do ano. Estamos aí encerrando 2018, não só o ano legislativo, como também uma legislatura, um período de 4 anos, onde o Congresso teve muito trabalho, encerrando também aí um governo, né, do ex-presidente, do presidente Michel Temer, da ex-presidente Dilma Rousseff. Foram 4 anos muito tumultuados. E, deputado, queria saber do senhor, como é que o senhor vê, qual é a lição que o senhor tira desses 4 anos em que tivemos 2 presidentes da República e toda essa confusão? Foi uma intensidade tamanha na política que as pessoas parece que vão respirar, mas a gente percebe que 2019 ainda não vai deixar ninguém respirar. Como é que o senhor, que balanço o senhor faz e o que o senhor vê na frente aí nos primeiros meses aí do ano que vem? E eu que vivi em 92, o episódio do impeachment do Collor. Que também tivemos. Nós também, né, Zé Maria? A gente também viveu esse episódio. Tivemos experiência. Tivemos a sorte lá de um vice-presidente como Itamar Franco. É verdade. Né? Um homem de bem, um homem sério, muito bem cercado na sua equipe. E depois tivemos agora Michel Temer. Ah, mas vocês, Michel Temer. Eu não votei no Michel Temer. Eu perdi a eleição para Dilma e o Michel Temer. Né? Aí ele assume a presidência da República com um enxoval, que a gente diz na gíria, né? Na política, um enxoval em volta, todo complicado, denúncia de todo tipo. Tanto é que ministros foram presos, outros afastados, enfim. E isso provocou esta instabilidade. E esta instabilidade, mesmo assim, se fez a reforma trabalhista, se fez o limite de gastos com a PEC do teto, se fez a terceirização, muita coisa boa para o país se fez nesse período. Agora, temos que fazer a reforma da Previdência. E isso nós tentamos, estava pronta para ser votada até a fatídica noite do Joesley. 17 de março. Pronto, 17 de março, que por acaso nós estávamos no Piantella comemorando alguma coisa e ali encontramos vários deles e depois aconteceu o episódio. Inclusive, nós, jornalistas, naquela noite, era aniversário de 50 anos de jornalismo de Ricardo Noblat, e nós pedimos para o presidente Michel Temer, fica aqui, o que o senhor vai fazer no Alvorada? Não, ainda tem uma conversa lá. Não, fica aqui, conversa com a gente, né? Conta aí uma notícia. Ele foi embora e nós ficamos na mesa com o Ricardo Noblat, com todos vocês, bastante gente. Foi uma noite muito agradável, por sinal, e naquela noite aconteceu o episódio. A reforma da Previdência foi e o governo acabou ali. Verdade. Infelizmente. Eu achei que eu me preparei para transmitir a renúncia do presidente Michel Temer e acabou não acontecendo. Me surpreendeu aquela decisão dele de continuar, mas ali eu acreditei que ele chegaria ao final, porque ele é muito determinado. Eu lembro, a gente tinha feito, inclusive, uma entrevista com ele, né, Zé Maria? No dia em que foi divulgado o caso lá em maio, né, depois quando foi divulgada a conversa de Joesley com o presidente Michel Temer, nós tínhamos feito uma entrevista aqui para a Rede Vida, que o nosso telespectador assistiu, uma entrevista do presidente Michel Temer no Palácio da Alvorada pela manhã. Chegou à noite, acontece, a bomba explode e nós viemos para cá, eu e Zé Maria, para explicar para o nosso telespectador que aquela entrevista tinha sido no período da manhã e que, naquele momento, o país estava parado, esperando uma resposta do presidente Michel Temer. Mas, pelo que a gente percebe, entre mortos e feridos, salvaram-se, pelo menos até agora, quase todos. E eu queria saber o que ainda dá para fazer esse ano. Bom, esse ano já não mais. Né? O orçamento. Votar o orçamento apenas. Mas o orçamento apenas é força de expressão. É que o orçamento você só vota com um voto simbólico, porque o número é muito grande de parlamentares, Senado e Câmara. Então, sempre se vota, e isso é uma experiência ao longo desse tempo, se vota simbolicamente por acordo. É a única forma de votar, porque você não consegue mais regimentar tanta gente, especialmente no momento em que há mudança em virtude da eleição e há uma renovação muito grande na Câmara e no Senado. Então, tem essa dificuldade a mais. Não é? Mas, de qualquer maneira, é isso. O que é importante que fica, a reforma da Previdência. O Brasil vai ter que enfrentar isso, que se tivéssemos feito lá atrás, em 2016, a história era outra. Né? A história era outra. Infelizmente, não deu, né? Não aconteceu e não acontecendo, foi para 2017, não aconteceu, aí veio o episódio todo. Né? E isso está aí. O que me chama a atenção e que me
provoca indignação é quando você vai em algum lugar, como eu aqui num jantar, aqui num restaurante em Brasília, os nossos amigos de sempre, cercado, tinha um jovem sentado à mesa, ele, eu conheço, falando de vinhos, aí eu cheguei um pouco atrasado, eu estava com a minha mulher até, e aí ele falando de vinhos e viagens, dali a pouco, você é tão jovem, você já conhece tanto e tal, que idade você tem? Você tem 49 anos. Ah, que bom. E o que você faz? Sou procurador aposentado. 49 anos. Então, esta reforma da Previdência, tem que colocar na cabeça do brasileiro, é para os que ganham muito e se aposentam cedo. Esse é o problema da Previdência brasileira. E essas corporações, elas não querem abrir mão da sua aposentadoria integral. E nós temos que enfrentar. Integralidade é nós temos que enfrentar como enfrentamos, não votamos. É complicado até de falar. Estabilidade, paridade e integralidade são características de Quer dizer, nós criamos uma casta no Brasil. É verdade. Elite salarial brasileira. É elite, e está aí o país numa situação grave como esta. Tentamos votar, inclusive, a nossa comissão especial do teto remuneratório, dos supersalários. Foi o relatório pronto, redondo, para acabar com auxílio moradia, acabar com férias de 60 dias, acabar com uma série de penduricalhos. Infelizmente, não conseguimos votar porque não tem mais nem prazo para votar na Câmara. Ô, deputado, o senhor é do Paraná. O Paraná tem uma convivência... Aliás, você falou de mim, Sim. deputado estadual, deputado federal, não falou? Eu fui prefeito de Campo Mourão e tenho muito orgulho disso. Prefeito de Campo Mourão, lá no Paraná. Paraná tem uma convivência ali próxima fisicamente à Operação Lava Jato, que apesar de ser lá da República do Paraná, como dizem de uma forma para desprestigiar, né? O foco não é no Paraná, mas é que o juiz Sérgio Moro acabou bancando aí essa força-tarefa e funcionou muito bem, né? Como é que a Lava Jato... Sem dúvida. Como é que a Lava Jato é vista no Paraná? Como é que é essa relação? Não, é um símbolo para nós hoje. Né? O Paraná, a República de Curitiba, é exatamente esse símbolo de que a justiça, seja a Justiça Federal, capitaneada, dirigida comandada pelo juiz Sérgio Moro, que tem admiração de todos nós. Aliás, eu fui, durante a minha liderança, Eduardo Cunha era o presidente da Câmara, a minha liderança, nós entregamos a ele o mérito legislativo naquele ano. A nossa bancada, agora ele vai virar ministro da Justiça. O Eduardo, presidente da Câmara, nós entregamos a ele o troféu de mérito legislativo que poucas personalidades recebem durante o ano, e cada bancada indica. Nós indicamos o Sérgio Moro. Bom, mas o fato é que isso é um orgulho muito grande, porque ele é uma pessoa preparada, qualificada, excelente juiz, dedicado. Foi um golaço do presidente Jair Bolsonaro, então, né? Sem dúvida, sem dúvida. Agora, mais do que isso, aí tem o Ministério Público, cumprindo, a Polícia Federal, a Receita Federal. Então, o COAF, um conjunto. Muita gente só se lembra da Polícia Federal, mas não, a Receita Federal é fundamental. Os auditores da Receita, antes de toda a operação, fazem um esquadrinhamento do que vão achar, do que pode acontecer. De que forma? Através de declaração de imposto de renda das pessoas investigadas, movimentação bancária dele, da família, dos próximos ali, né? E existe na Receita Federal uma regra de que o auditor ele pode abrir conta de qualquer um contribuinte, qualquer um. Mas existem alguns CPFs, que se chama CPF premiado, né? Que se ele abrir, ele tem que dar explicações. Políticos, jornalistas, né, pessoas conhecidas, para evitar exatamente que seja um mau uso. Né? E, nesse caso da Lava Jato, houve um compromisso de que poderia abrir o sigilo de todos, que não haveria inquérito. Né? Isso ajudou demais. Sem dúvida. E aí é esse papel, né, das instituições em favor do país. Foi muito longe, né? Você pegar um apartamento cheio de dinheiro, milhões, aí você pega outro carregando mala de dinheiro. Foi demais, longe demais. E com isso tem que agir. E tem que agir sempre, não pode deixar acumular, chegar onde chegou. Se tivesse agido ao longo do tempo, não teríamos chegado onde chegou. E aí eu acho que nós, brasileiros, temos que ver isso como algo a ser apoiado sempre, para que não volte a acontecer. Como o Estado do Rio de Janeiro, por exemplo. O Estado do Rio de Janeiro. E diz que isso vai se repetir em outros estados. Né? Eu estava conversando com alguns governadores eleitos aí, que eles estão muito preocupados. O que o Congresso pode fazer para ajudar esses governadores que vêm aí, a maioria deles de pires na mão, sem condições de pagar as contas?
Olha, eu andei conversando com uns aí que eu fiquei preocupada. Olha, No ano que eu tenho vem. um número para este ano, de royalties de petróleo no Rio de Janeiro, 13 bilhões de reais. Qual é o estado brasileiro que tem royalties de petróleo nesse volume? Percebe? Então, é muito dinheiro. É a maldição. A maldição. A maldição do minério. Isso é famoso E a no mundo população inteiro. não vê, né? A população não tem o mundo resultado inteiro disso, não se beneficia. Tem estados desses que são royalties. pequenos, bem organizados, né? Claro que sofrendo as consequências da crise econômica. Cresceu negativamente, nesse período, ao crescer negativamente, tem um impacto direto na receita. Claro, e aí estados e municípios. Mas tirando isso, crescendo, voltando a crescer, isso volta ao normal. O que tem que ver é como é que vai fazer com o Rio de Janeiro. Rio Grande do Sul, várias medidas tomadas, mas ainda Minas Gerais é muito grave, né? Tem E outros Rio Grande estados. do Norte também está com o mesmo problema, né? No Nordeste também E tem até estado. Brasília também. É uma humilhação um governador ser eleito para administrar folha de pagamento e inativos, aposentados. Esse, eu acho que é o nó em todas as gestões que nós falamos aqui. A reforma da Previdência ela é importantíssima para o país, para o governo federal, para os estados e municípios. Mas para o futuro, mas para Mas, esses... sim, mas se nós não dermos o primeiro passo, Se tivesse dado o Isso primeiro vai- passo vai lá se atrás, já agravando. estava resolvido hoje. estava resolvido hoje, já estava se resolvendo hoje. O senhor é a favor da verdade, tá? estabilidade no emprego para a servidão Olha, eu pública? começo a pensar diferente. Começo a pensar diferente. Eu Que já modelo defendi o senhor muito. defende Pois para é, o serviço aí público? Porque também tem algumas especificidades no serviço que você público. não tem como né? polícia, Carreiras de Estado, que precisam o promotor, ser... o juiz, Aham. você não tem, claro, Forças fiscal, Armadas, porque né? Que tem eles não podem sofrer qualquer tipo de ingerência para poder julgar aqueles que estão. Então, acho que tem algumas carreiras que você tem que... Mas, Há quem defenda, inclusive, para todos, mas eu acho que mas para algumas todos tem... Qual é o modelo? Temos que descobrir o modelo. Vai sair da estabilidade para qual é o outro modelo? Porque é um absurdo, é. Agora, imagina, o presidente eleito Jair Bolsonaro vem e extingue o Ministério do Trabalho. Gente, é muito funcionário. O Ministério do Trabalho está tão grande que ele não cabe mais no ministério que a gente vê aquelas fotos. Ele tem um anexo enorme, cheio de E não funcionários. tinha. Não tinha, não Antigamente existia. não tinha, né? E tem Não, nos os estados, anexos vieram aí depois já no período... Cada estado da federação tem a representação do Ministério do Trabalho com seus funcionários, diretores, e chefes e subchefes. Tem chefe dele mesmo, tem setor que só tem uma pessoa e ele é chefe. Isso é para ganhar dinheiro, ganhar DAS, né? E esse pessoal tem estabilidade. O CNJ foi Acabou criado... o órgão e... O CNJ foi criado, pouco tempo depois tinha 10 vezes mais funcionários. É igual o Tribunal de Contas da União, Da por União. exemplo. Tinha um prédio pequeno, um prédio quadradinho. Hoje já tem um anexo Anexo. imenso atrás. Quer dizer, vai crescendo, Até são quando? mais gabinetes, mais funcionários. Daqui a pouco o plano piloto não cabe mais. O isso serviço público. Repensar o Estado brasileiro, todos nós fundamental. temos o dever de repensar e saber onde pode avançar com forças, né, de convencimento para avançar, para que o Estado diminua no seu tamanho para ter investimento para o país. Afinal, o Estado é para atender o cidadão, né? E a Câmara dos O Deputados? Onyx Lorenzoni está Mas é a mesma falando coisa, eu já sobre isso. propus várias vezes isso publicamente, Porque em lá também, audiências, em toda hora, plenário. cresce mais o número de comissionados. Uma loucura. O Eduardo Cunha, por exemplo, já queria tirar pessoas concursadas e substituindo aos poucos por comissionados. Isso vai continuar ou a ideia é estancar e deixar Não, lá? a minha ideia, o presidente da Câmara, é assumir e cortar de cara 50% O dos senhor vai valores ser de candidato gabinete. a presidente da Câmara? Não. Como é que vai ser? Porque esse vai ser o grande desafio, né, do presidente eleito, o primeiro grande desafio, a eleição para a presidência da Câmara. Primeiro Como é que tá isso? desafio Quem é que o senhor agora a vai apoiar? montagem do governo, a posse do governo em janeiro. Até o Miro Teixeira, nós sempre conversamos, vai abrir a loja no dia 1º de janeiro, lojinha, A no dia lojinha 1º, abre no dia lojinha, 1º, força de expressão. Vai abrir a loja no dia 1º de janeiro. A partir daí... fevereiro. Não, Não, do governo federal. governo federal, Ah, tá. executivo. Sim. Toma posse dia executivo. primeiro. Então, Mas a lojinha a partir política... daí as coisas começam a acontecer e todo mundo Toma começa... pé da realidade. Pé da realidade. E a nossa, aí tem outro prazo, e até os ministros tomarem, nomearem segundo escalão, terceiro Mas aí escalão... o desafio político é a presidência da Câmara. Né? Aí vem a presidência da Câmara, posse dia 1º de fevereiro, que é nossa, e a eleição da mesa. Da eleição da mesa 1º vem de depois a fevereiro. eleição das comissões e tal. Isso. Então, se você vai na eleição da mesa, eu acho que o Rodrigo tem todas as condições de ser presidente. Eu acho que o país precisa dele neste momento. Essa é a minha opinião, sem nenhum favor, que não
tem razão para isso. Mas acho que o país precisa dele e o próprio governo precisa para que ele possa dar o apoio necessário para o governo ter a estabilidade para o momento crítico que é esse de início de governo. Olha, o deputado Rubens Bueno é um político antigo, assim, que veio do Partido Comunista, o PCB, e exatamente um reformista, por que não dizer, né? Porque mudou conceitos e o mundo mudou. Então, não dá mais para continuar com o símbolo, que é um ancinho e um martelo, quando ninguém usa mais aquilo, nem em fazendas pequenas, né? Eu queria, deputado, que o senhor analisasse esse novo ar, quer dizer, o Brasil, de repente, se descobriu liberal de direita. É isso mesmo? Mas tem pensamentos e pensamentos importantes. Tem começo, meio e fim. Um liberal de direita, né? E tem em vários países do mundo e funciona bem. Então, temos que saber quem é que tem a capacidade, né, de você pensar desta forma e poder colocar na prática aquilo que ele pensa. O Brasil caminha por esse movimento, não tenho dúvida nenhuma. O resultado, sim. A eleição está aí, o resultado foi esse. Esse termo reformista, ele é pejorativo? É? Não, ao contrário. Eu sou reformista por natureza. O senhor era comunista? Tanto é que o próprio Roberto Freire disse, o muro caiu sobre a nossa cabeça. Foi naquela época mesmo que houve a mudança. Houve a mudança. A perestroika. Foi-se o martelo, quer dizer, toda essa mudança. E agora mesmo, em janeiro, nós vamos mudar de novo. Vamos mudar o nome do partido. Tá? Para qual já tem? Não tem ainda, mas em janeiro temos um congresso partidário para decidir sobre a mudança do nome do Tirar partido. o social. Tirar o socialista. Tá, perfeito. Muito bem, olha, o Frente a Frente tem exatamente esse objetivo. Levar você, através de uma conversa franca e aberta, assim, todas as ideias, né? São pessoas pensantes, o deputado Rubens Bueno aqui saiu lá dos seus afazeres na Câmara, deputado, muito obrigado mesmo. Esperamos agora poder contar com o senhor no ano que vem, já é uma nova fase, né? Uma nova rede, tudo de novo no Congresso Nacional. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês, Zé Maria, muito obrigado, Denise. Sempre aqui estar com vocês é um prazer muito grande. E desejar bom Natal e um feliz Ano Novo. É uma conversa boa, né? E nessa mesa redonda, minha parceira Denise Rotenburg. Muito boa noite, Denise. Pois é, né, Zé Maria? O ano está quase acabando, o penúltimo Frente a Frente. Semana que vem tem mais, deputado. Obrigado, Zé Maria. Obrigado a você, especialmente, que nos assistiu. E nós estamos em plena transição, a bordo de uma grande transição. O presidente eleito Jair Bolsonaro já está no escritório lá no governo de transição. O presidente Michel Temer já está se despedindo, fez uma transição boa, né? Levou ao novo governo todos os conceitos, todos os dados, e isto é muito importante. Vamos encarar esta mudança e essa transição, viu? E nós não estaremos mudando, estaremos de novo no ano que vem aqui no Frente a Frente. Meu muito obrigado, boa noite a você. Continue aqui na Rede Vida, é que começa agora o Jornal da Vida, com as notícias nacionais e internacionais. Obrigado.